Fala, galera do YouTube! Então, gente, continuando aqui o nosso conteúdo sobre o estudo da reta na geometria plana, aliás, a geometria analítica, vamos ver aqui como é que calcula a área de um triângulo, né? Então, a área de um triângulo, na geometria analítica, você calcula da seguinte forma. Você multiplica o meio vezes o determinante formado pelos vértices do triângulo. Por exemplo, no triângulo ABC, você vai calcular o determinante dos vértices A, B e C e depois multiplicar por um meio. Ou seja, a área de um triângulo é a metade do determinante formado pelos seus vértices, ok? Vamos ver então aqui na prática como fazer esse cálculo. Na figura, a reta R tem a equação 4x mais 6y menos 12 igual a zero. Essa reta aqui, ó. Calcule a área da região listrada. Vocês observam que a área listrada é a área de um triângulo. Então, eu quero calcular a área desse triângulo, ok? Tudo bem, para isso, eu preciso ter as coordenadas dos vértices, né? Aqui, no caso, eu posso chamar de A, aqui eu posso chamar de B, e aqui eu posso chamar de C, certo? Então, A, B e C. O vértice C, ele está na origem do plano cartesiano, onde os dois eixos se encontram. Então, já sei que C tem coordenada 0,0. Porém, eu não tenho as coordenadas de A e nem do B. Então, para calcular a área desse triângulo, primeiro eu vou ter que descobrir quais são as coordenadas do ponto A e do ponto B, ok? Como é que eu vou fazer isso? É só se lembrar que aqui eu tenho a equação geral da reta, mas na equação segmentária da reta, esse ponto bem aqui, ó, tem o P, né? Que é onde a reta se encontra com x, e bem aqui tem o Q, que é onde a reta se encontra com y, né? Esse P e esse Q são coeficientes lá da equação segmentária, né? Eles ficam embaixo do x e embaixo do y da equação segmentária, ok? Então, primeiro eu vou transformar essa equação geral em equação segmentária para poder descobrir o valor do P e do Q. Consequentemente, eu vou descobrir o valor, as coordenadas do ponto A e do ponto B, não é isso? Então, vamos lá, vamos transformar aqui a equação geral em segmentária. 4x mais 6y menos 12 é igual a zero. Certo? Então, aqui, ó, na equação segmentária, no primeiro membro fica somente x e y, no segundo membro fica a unidade, 1. Né? Então, vamos passar esse 12 para o segundo membro. Vai ficar assim, ó, 4x mais 6y, que é igual a 12. Observa que o 12 estava negativo, passa positivo. Agora, o próximo passo é transformar este 12 na unidade 1, né? Para poder ficar na forma segmentária. Como é que eu vou fazer isso? Basta dividir o 12 por ele mesmo, porque todo número dividido por ele mesmo dá 1. Então, eu vou dividir 12 por 12 para poder obter o 1. Se eu faço isso no segundo membro da equação, obrigatoriamente eu tenho que fazer no primeiro membro para poder manter a igualdade. Então, dividido por 12, dividido por 12, aqui também no primeiro membro, ok? Pronto, agora eu vou simplificar, ó, porque 12 dividido por 4 dá 3. Então, vai ficar x sobre 3. E 12 dividido por 6 dá 2. Então, vai ficar y sobre 2. E aqui 12 dividido por 12 dá 1. E aqui está a equação na forma segmentária. Se essa equação está na forma segmentária, significa que esse número que está embaixo do x é o valor do P. E este número que está embaixo do y é o valor do Q. Assim eu posso achar os pontos A e B. Então, o ponto A tem coordenadas. Observa que A está em cima do eixo Y. Significa que neste ponto o valor do x é 0. Está aqui, ó, 0, vírgula. E o valor do y desse ponto é o valor do Q. Né? E qual é o valor do Q que nós encontramos? 2. Então, ponto A, 0,2. O ponto B está em cima do eixo X, né? Ponto B está em cima do eixo X. Então, significa que nesse ponto aqui, ó, o valor do X é o P.
Então, quem é o valor de x? É 3. E o valor do y é 0, porque como está em cima do eixo x, o valor de y é 0. Ok? Daí eu tenho que o ponto A tem coordenadas 0,2, ponto B tem coordenadas 3,0, ponto C tem coordenadas 0,0. Agora que eu conheço as coordenadas dos 3 pontos, eu posso calcular a área do triângulo. Então, a área vai ser 1 meio vezes o determinante formado pelas coordenadas dos pontos A, B e C. Então, ponto A, 0 e 2. Para calcular esse determinante, você pode usar a regra de Sarri ou a regra de Chió. Eu vou usar de Chió, que é mais fácil, né? Então, ponto A, 0,2, ponto B, 3,0 e o ponto C, 0,0. Pela regra de Chió, eu tenho que repetir aqui as primeiras coordenadas, 0 e 2, e traçar as diagonais entre elas. Em seguida, eu sei que são 3 diagonais negativas de um lado e 3 positivas do outro lado. O lado que você coloca o positivo e o negativo não importa. Se você colocar os positivos desse lado e negativo desse lado, vai dar o mesmo resultado, né? O que importa é que você coloque 3 negativos de um lado, 3 positivos do outro, ok? Então, a área vai ser 1 meio de... Vamos multiplicar primeiro as positivas. Ó. 0 vezes 0, 0. Mais 3 vezes 0 é 0. Mais 0 vezes 2 é 0. Agora as negativas, né? 2 vezes 3, 6. Aí vai ficar negativo aqui, ó. Menos 3. Olha aí, menos 6. Aqui, 0 vezes 0 é 0. E aqui, 0 vezes 0, novamente, é 0. Pronto. Agora, vamos resolver o restante, né? Então, a área vai ser igual a 1 meio de... Observa que aqui o determinante está em módulo, né? Em módulo. Por quê? Porque a área não pode dar resultado negativo. Por isso que a gente coloca em módulo, né? Porque aqui, ó, se você resolver isso aqui dentro do parênteses, vai dar menos 6, né? Somar menos 6 com 0 é menos 6, subir para aí vai dar menos 6. Então vai dar 6 negativo. Mas como ele está em módulo, aí a gente tirando do módulo ele fica positivo. Então, vezes 6. Então a área é igual. 1 meio vezes 6, ó, significa que é a metade de 6, certo? A área é a metade do módulo do determinante. Então, se o determinante deu 6, a área vai dar 3, que é a metade de 6, né? Se você fizer multiplicando, dá no mesmo. 1 vezes 6 é 6, e 6 dividido por 2 são 3. Então, a área é 3 unidades de área, certo? Essa é a área do triângulo. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de deixar o like. Senta o dedão lá no like. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui para que nós possamos estar cada vez fazendo mais conteúdo e fortalecendo o canal, porque a matemática é linda, meu povo. Tchau, tchau.